Olá pessoal, vamos para mais uma aula de fenômenos ondulatórios. Nessa eu vou falar sobre três fenômenos: difração, ressonância e polarização. Vamos começar aqui com difração. O que seria difração? É a capacidade das ondas de contornar obstáculos e passar por fendas, beleza? Imagine um caso. A gente tem duas pessoas e entre essas duas pessoas tem um muro que, no caso, pode bloquear a passagem de ondas sonoras. Beleza? E aí, se uma pessoa produzir um som, né, a gente pode pensar que o que passa por essa parede, por esse muro, seria só a parte acima do muro, né, a partir dessa linha. Beleza? Então a gente poderia pensar que o que aconteceria seria isso aqui, ó. Só a parte acima do muro, né, do som estaria passando. Logo, a pessoa do outro lado do muro não conseguiria escutar o som proveniente da pessoa da esquerda, beleza? Bom, mas não é isso que acontece. O que acontece é que quando a pessoa emite o som, ao encontrar com esse obstáculo, que seria a parede, a onda ela contorna a parede. E, no caso, conseguiria chegar até a pessoa do lado direito. Beleza? Então a pessoa conseguiria escutar o som produzido pela outra pessoa do lado esquerdo. Beleza? Então a onda ela estaria contornando o obstáculo que seria esse muro. Certo? Se a gente tiver uma fenda, né, acontece algo semelhante. Você tem uma onda que está indo em direção a essa parede, só que só poderia passar por essa fenda. Então, um raciocínio que a gente teria é que o que pode passar é pela fenda, então ficaria desse jeito. Só passaria o pedacinho, né, que caberia ali como se fosse na fenda, beleza? Mas não é isso que acontece. O que acontece é que quando a onda passa pela fenda, ela sofre o fenômeno de difração, ela tem um espalhamento e, no caso, ela consegue chegar em pontos onde, se não ocorresse a difração, a onda não chegaria, beleza? Então, a onda ela tem essa capacidade de contornar certos obstáculos, beleza? Bom, aí a gente pode pensar numa situação. Imagine num ambiente onde você tem uma lâmpada pendurada no teto e abaixo dessa lâmpada tem uma mesa, certo? Se eu acender essa lâmpada, a gente pode imaginar que a onda produzida, que seria a onda luminosa, vai se propagar, né? Eu tracei essas linhas aqui para indicar por onde a onda poderia passar, e aí, no caso, toda essa região ficaria iluminada e, no caso, aqui teria se formado como se fosse abaixo da mesa, como se fosse sombra, né? A lâmpada não conseguiria iluminar essa parte abaixo da mesa, beleza? Só que daí a gente tem que o fenômeno de difração seria a capacidade da onda de contornar os obstáculos, que nem aconteceu aqui no som e esse muro, que o som meio que contornou o muro, né? Ou essa onda aqui passando por essa fenda, beleza? A luz é uma onda, né? A mesa seria um obstáculo. Então, por que que nesse caso, né, você não tem a luz contornando a mesa e chegando aqui nessas regiões? Né? Por que que não tem a difração nessa situação? Na verdade, tem a difração, porém ela não é perceptível. A gente tem que a difração ela é notável quando o obstáculo é da ordem de grandeza do comprimento de onda, beleza? Então você tem um obstáculo, ele tem uma dimensão, tem um tamanho, e você tem um tamanho para o comprimento de onda, né? A difração ela é notável quando você tem o comprimento de onda e o tamanho do obstáculo na mesma ordem de grandeza, não pode ser muito diferente. Nessa situação que eu apresentei aqui, né, você tem que o comprimento de onda da luz é muito menor do que a dimensão da mesa. O comprimento de onda da luz é da ordem dos micrometros, né, e a mesa estaria como se fosse na ordem dos metros, certo? E aí, no caso, o comprimento de onda é muito menor. Então, nessa situação em que o comprimento de onda é muito diferente, não tem difração perceptível, beleza? Bom, e aí você pode pensar, bom, se o comprimento de onda da luz é muito pequeno, da ordem dos micrômetros,
né? Então quer dizer que a luz nunca sofre difração? Errado, a luz sofre difração, beleza? Ah, mas então ela nunca sofre difração de maneira notável. Não, ela sofre também difração de maneira notável. Só que o tamanho do obstáculo tem que ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, beleza? Então, se a luz tem um comprimento de onda da ordem dos micrômetros, se você tiver um obstáculo que também é da ordem dos micrômetros, você passa a ter como se fosse uma difração perceptível da luz. Tem alguns casos, né, alguns exemplos de situações que, no caso, a gente pode exemplificar como sendo a difração perceptível da luz, como, por exemplo, quando você tem um laser e um fio de cabelo como sendo um obstáculo. O comprimento de onda do laser é da ordem dos micrômetros. Um fio de cabelo também tem uma dimensão da ordem dos micrômetros. E quando o laser passa pelo fio de cabelo, ele acaba sofrendo uma difração perceptível. Beleza? Então, difração é a capacidade das ondas de contornar os obstáculos, porém, para difração ser notável, o comprimento de onda tem que ter a mesma ordem de grandeza do tamanho do obstáculo. Beleza? Bom, tem um experimento que seria o que a gente chama de experimento de Young, que é o experimento de fenda dupla, beleza? Olha só, a gente tem como se fosse uma parede onde tem uma fenda, né? E logo depois dessa parede tem uma fenda dupla, tem uma fenda aqui e tem uma outra fenda aqui, né? Um experimento de fenda dupla, né? O que acontece nesse experimento? Né? Você tem um anteparo, né, que é aqui depois dessas fendas, você joga uma onda nessa primeira parede, nessa primeira fenda, né? Nessa primeira fenda você vai ter a difração, né? Ela está passando pela fenda e aqui tendo esse espalhamento, certo? E depois você vai ter o espalhamento nas duas fendas, então tem um espalhamento nessa fenda, né? A onda chegando aqui até o obstáculo, né? O espalhamento nessa fenda, e teria o espalhamento nessa outra fenda aqui, ó, né? As duas acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, o que acontece? Acontece isso aqui, onde você tem um encontro das ondas devido ao fenômeno de difração. E o encontro da onda corresponde ao fenômeno de interferência, que é o fenômeno que a gente já viu na aula anterior, beleza? E aí, quando você tem um encontro, como se fosse de uma crista com uma crista, né? No caso das ondas que saem dessa fenda e da outra, você tem a interferência do tipo consultiva. Então, esses pontos aqui seria como se fosse um encontro de crista com crista, ou, no caso, pode ser um vale com vale. Seria interferência consultiva esses pontos de interferência das duas ondas que saem de cada fenda, beleza? E nos pontos, né, de encontro como se fosse uma crista com um vale, né, você teria pontos de interferência destrutiva, que são essas posições aqui, beleza? E aqui no anteparo, né, estaria formando regiões onde você tem uma interferência construtiva, destrutiva, consultiva, destrutiva, consultiva, destrutiva, consultiva, destrutiva, consultiva, né? Então você tem, né, uma região onde você tem, chegando no anteparo, né, pontos de máxima intensidade e pontos de mínima intensidade, máxima interferência consultiva, mínima interferência destrutiva, né? Se no caso essa onda que eu estou mandando aqui para esses anteparos e essas paredes com fendas for luz, né, o que seria formado aqui seria uma região de claro e escuro, claro e escura, claro e escura, região em que a luz, né, ela tem uma interferência consultiva, produzindo como se fosse, que a gente fala de uma franja clara, né, onde tem destrutiva uma franja escura, como se fosse sombra, beleza? Interferência destrutiva. Então ficaria clara e escura, né, produzindo como se fosse uma região iluminada, não iluminada, iluminada, não iluminada, beleza? Então, esse experimento estaria relacionado ao fenômeno de difração, mas junto com o fenômeno de interferência com as ondas, né? Devido à difração que ocorre nas fendas, após a difração você acaba tendo, né, a interferência das ondas, beleza? Vamos para o fenômeno de ressonância, né? O que seria o fenômeno de ressonância?
Fenômeno pelo qual um sistema recebe energia de uma fonte externa de frequência igual à sua frequência natural de oscilação. Beleza? Pessoal, você tem um sistema oscilante, algo que, no caso, tem uma vibração natural, uma oscilação natural, né? E esse sistema pode receber energia através de uma fonte externa que tem uma frequência igual à desse sistema oscilante, beleza? Por exemplo, quando você tem uma criança oscilando aqui como se fosse num balanço, certo? Ela tem uma frequência natural de oscilação, beleza? Onde, se você quiser que essa criança ganhe amplitude de oscilação, você tem que empurrar ela em momentos certos, beleza? Você só vai empurrar ela quando ela chega, por exemplo, nas extremidades. Então, você tem uma frequência com que ela chega nessas extremidades, e se você tiver uma frequência de empurrões, você empurrar a criança nesses momentos, né, você vai fazer com que ela ganhe cada vez mais amplitude de oscilação. Beleza? Então você consegue transmitir energia para um sistema oscilante, só que você tem que ter a mesma frequência, né, a frequência natural do sistema que está oscilando, beleza? Para você conseguir transferir energia para essa criança, por exemplo, no balanço, você precisaria dar empurrões com a mesma frequência com que a criança oscila. Beleza? Se, por exemplo, a criança estivesse oscilando com uma frequência e você tiver uma frequência diferente, né, você vai acabar empurrando essa criança em momentos errados, onde você poderia estar empurrando ela no momento em que ela está indo em sentido às extremidades, e aí se você empurrar ela nesse momento, quando ela ainda não chegou nas extremidades, você poderia fazer ela perder energia e não ganhar energia, beleza? Então, para você fazer o sistema adquirir, ganhar cada vez mais energia, você tem que ter a mesma frequência. Você tem que ter uma frequência de empurrões igual à frequência de oscilação da criança, beleza? Um outro exemplo clássico do fenômeno de ressonância é da taça de cristal quando você produz um som. Beleza? Você pode quebrar uma taça de cristal através de uma onda sonora, certo? Aquele exemplo clássico de uma cantora lírica que grita do lado de uma taça e quebra ela, beleza? Você, com uma onda sonora, você pode fazer uma taça quebrar por qual motivo? Pelo fenômeno de ressonância. A taça, ela tem uma frequência natural de oscilação, ela não fica totalmente estática, ela oscila, só que ela oscila com uma certa frequência. Se você produzir uma onda que tem a mesma frequência da oscilação natural da taça, você vai fazer ela entrar em ressonância, beleza? Ela vai começar a oscilar, ganhando cada vez mais amplitude, se a onda sonora que você produziu tiver a mesma frequência da frequência natural de oscilação da taça. Todo corpo tem uma frequência natural de oscilação. Se você tiver uma onda que tem essa mesma frequência, você vai fazer com que o sistema entre em ressonância, beleza? E ele vai ganhar cada vez mais amplitude de oscilação, né, até chegar num ponto, né, que a taça estaria oscilando tanto que ela quebraria, beleza? Então, esse exemplo é um exemplo de ressonância. A gente tem outros exemplos, né, que seria, por exemplo, o que acontece no aparelho de micro-ondas, onde você tem que as moléculas de água entrem em ressonância com a onda eletromagnética produzida no interior do aparelho, beleza? E aí você tem, né, o fenômeno de ressonância das moléculas, certo? O fenômeno é bem simples, né? Quando você tem uma questão que envolve fenômeno de ressonância, é só saber que é uma transferência de energia, onde o sistema tem uma frequência natural de oscilação, e para você conseguir transferir energia, você tem que ter a mesma frequência para entrar em ressonância, beleza? Você pode fazer essa transmissão de energia através de uma onda,
beleza? E aí você tem uma onda que entra em ressonância com um sistema oscilante, né? O sistema oscilante aqui nesse exemplo seria a TAS, certo? Aí a gente vai para um outro fenômeno ondulatório que seria a polarização. O que seria o fenômeno de polarização? Seria você filtrar uma onda. O que é filtrar? É você deixar passar uma coisa e não deixar passar outra, beleza? O que você estaria filtrando, né, na polarização? Você estaria retirando planos de oscilação da onda, né? Uma onda, né, você tem como se fosse uma perturbação, que pode ser uma oscilação, que se propaga. No caso, você tem planos em que essa oscilação pode estar oscilando. No caso, só ondas transversais possuem mais de um plano de oscilação, né? Olha só, polarização é você filtrar a onda, onde você estaria retirando planos de oscilação. Porém, só as ondas transversais têm mais de um plano de oscilação. As ondas longitudinais, elas têm um único plano de oscilação que seria na direção de propagação. Só lembrando, onda transversal, você tem oscilação perpendicular à propagação, e a onda longitudinal, você tem oscilação na mesma direção da propagação. Beleza? Como na onda longitudinal a oscilação é na mesma direção de propagação, você só tem um único plano de oscilação possível. Já nas ondas transversais, você tem mais de um plano de oscilação possível. Beleza? Nas imagens que eu vou mostrar aqui, talvez vai ficar mais claro, certo? Então, olha só, as ondas longitudinais, exemplo, a onda sonora, que é o exemplo mais clássico de onda longitudinal, não podem sofrer polarização, não podem ser polarizadas. Só ondas transversais podem ser polarizadas. Exemplo, quando você tem uma onda numa corda, né, onde você produz uma oscilação em várias direções aqui nessa corda, por exemplo, girando aqui a corda. E aí eu faço essa corda passar por uma fenda, só que essa fenda ela é vertical. Se a fenda ela é vertical, ela só vai deixar passar pela fenda só oscilação na direção da fenda. E a gente fala que essa onda estaria sendo polarizada na direção vertical, porque só o que passaria por essa fenda seria oscilação na direção vertical. Beleza? Então você tem uma onda que tem mais de um plano de oscilação possível, beleza? Pode ser oscilação na vertical e horizontal simultaneamente, mas quando essa onda passa aqui, ó, por essa fenda, depois da fenda só sobra oscilação num único plano. Você vai polarizar e aí você estaria deixando somente oscilação em um determinado plano de oscilação, beleza? Se você tiver, por exemplo, né, aqui no caso uma onda polarizada e depois uma onda não polarizada que tem mais de um plano de oscilação, passou pela fenda, você vai ter uma onda que vai ser polarizada, que vai sobrar só um único plano de oscilação. Se você tiver, por exemplo, uma onda que já está polarizada, por exemplo, essa daqui ó, que saiu aqui, ó, numa direção, por exemplo, na direção vertical, e aí você tem ela passando por uma fenda que é vertical, bom, a onda já está polarizada, passando por um polarizador na mesma direção, ela não muda, né? Continua do mesmo jeito, né? Ela já estava polarizada e ela continua polarizada se o polarizador for na mesma direção. Porém, se depois que a onda estiver polarizada, ela estiver passando por uma fenda, só que numa direção perpendicular, beleza? Não sobraria nada, porque você estaria polarizando na direção vertical, que significa que só estaria sobrando oscilação vertical, e depois você estaria polarizando na direção horizontal. Porém, se antes só tinha oscilação vertical, quando passar pela polarização horizontal, não vai sobrar nada, beleza? Aqui seria uma representação como se fosse de ondas em cordas, né? Ondas transversais em cordas sendo polarizadas, né? Mas qualquer onda transversal pode ser polarizada. Exemplo, a luz. A luz é uma onda transversal e, no caso, ela tem infinitos planos de oscilação, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, você tem uma onda não polarizada, luz, e aí você tem um filtro polarizador que só deixa passar oscilação numa determinada direção, que no caso aqui está como se fosse a direção vertical.
Beleza? E aí você tem, por exemplo, a luz, que tem vários planos de oscilação distintos, né? E aí quando passa pelo filtro polarizador, só sobra oscilação no plano vertical, beleza? Só oscilação num determinado plano, beleza? A luz, por exemplo, estaria sendo polarizada, beleza? Exemplo de situações onde você tem filtros polarizadores. O exemplo clássico é, por exemplo, no cinema 3D. Né? O que você tem no cinema 3D? Na tela do cinema são projetadas duas imagens. Só que essas duas imagens, elas já são polarizadas, são emitidas por projetores que emitem luz já polarizada, como se fosse a luz aqui, ó, já polarizada. Só que no caso, essas duas imagens são polarizadas em planos perpendiculares. Por exemplo, uma polarizada no plano vertical, outra polarizada no plano horizontal. Beleza? E aí a luz que sai, né, dessa tela, que no caso seria por reflexão, né, projetores projetam a luz na tela do cinema, a tela do cinema reflete essa luz, só que no caso seria luz já polarizada, né, parte, né, como se fosse uma imagem polarizada na horizontal, outra na vertical. E aí você tem o óculos do cinema 3D, que uma das lentes deixa passar somente ondas polarizadas na horizontal, na vertical, e outras só na horizontal. É como se fosse esse caso aqui, o que eu apresentei antes, né? Ondas já polarizadas. Se, no caso, ela tiver polarização já na mesma direção, passa. Se tiver numa direção perpendicular, não passa. Então, cada lente deixa passar só uma das imagens. E, no caso, quem interpreta o que você consegue enxergar seria o seu cérebro. E, no caso, o seu cérebro faz uma interpretação dessas imagens, onde cada olho estaria enxergando uma coisa, como se fosse uma imagem meio que saindo da tela. Beleza? Então, os óculos do cinema 3D possuem lentes polarizadoras, que no caso você tem a lente do lado esquerdo polarizando numa direção, a lente do lado direito polarizando numa direção perpendicular, e aí cada lente só deixa passar uma das imagens que estão projetadas na tela. No caso, na tela do cinema são duas imagens, só que cada lente só deixa passar uma delas, e a interpretação do seu cérebro, onde cada olho está enxergando uma coisa, faz com que seu cérebro interprete como se tivesse algo saindo da tela, beleza? Então, nas lentes do cinema 3D você tem lentes polarizadoras. Você tem outros casos de polarização, né? O principal exemplo, quando é aplicável às situações, seria de lentes de óculos, principalmente, ou lentes de câmeras fotográficas, né? Ou lentes do cinema 3D, que no caso filtram a luz, polarizando elas, né? Onde no cinema 3D tem isso que eu expliquei, né? Mas, por exemplo, no óculos você tem filtro contra ultravioleta, que pode ser lentes polarizadoras também. Você tem lentes anti-reflexo, que são lentes polarizadoras também. O principal exemplo seria basicamente lentes, né, de aplicação de polarização. Lembrando, polarização só ocorre em ondas transversais, né? Ondas longitudinais, exemplo principal, o som, não podem ser polarizados, o som não pode ser polarizado, né? E polarizar seria você retirar planos de oscilação, né? E no caso só acontece para ondas transversais, né? Pode ser onda mecânica, pode ser onda eletromagnética. Onda mecânica, que o exemplo seria como se fosse ondas em cordas, né? E ondas eletromagnéticas, o exemplo é basicamente a luz, beleza? Que pode ser polarizada.